Durante uma manhã incomum, um homem rico de aparência inquieta e suspeita chega às proximidades de um rio em seu carro luxuoso. No banco de trás, sua pequena filha de 5 anos, cadeirante, sente um medo imensurável do que está prestes a acontecer. Ao buzinar para o cavalo que estava em seu caminho, o animal pressente algo de estranho. Quando chegam ao rio, o homem coloca a filha dentro do barco e, ao alcançar a parte mais forte da correnteza, empurra a menina para as águas profundas, assistindo enquanto ela afunda junto com a cadeira de rodas. O cavalo presencia o ato cruel e decide agir. O que ele faz em seguida deixa todos profundamente chocados. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A neblina da manhã ainda pairava sobre o rio quando o som estrondoso de um motor luxuoso rasgou a paz do campo. O Mercedes-Benz preto, reluzente e imponente, destoava da simplicidade bucólica do cenário rural. Ao volante, Ricardo Mendonça ajustava o espelho retrovisor com dedos inquietos, seus olhos escuros, refletindo uma frieza calculista que contradizia a elegância do terno italiano feito sob medida. No banco traseiro, Sofia, sua filha de apenas 5 anos, agarrava-se ao urso de pelúcia surrado, seu único companheiro constante desde que a mãe partira. Seus grandes olhos castanhos, emoldurados por cachos dourados, alternavam entre observar a paisagem através da janela e vigiar. O pai com apreensão. A cadeira de rodas dobrada no porta-malas era um lembrete silencioso da condição que a tornava, aos olhos do pai, um fardo cada vez mais pesado. Na fazenda vizinha, Trovão, um majestoso cavalo marrom de crina espessa, ergueu a cabeça do pasto ao ouvir a aproximação do veículo. Seus olhos atentos seguiram o carro enquanto este serpenteava pelo caminho de terra em direção ao pequeno cais de madeira. Algo no ar, talvez o vento frio que soprava das montanhas ou o comportamento incomum dos pássaros que haviam cessado seu canto matinal, o deixava inquieto. Papai, por que viemos tão cedo? A voz de Sofia tremulava levemente enquanto Ricardo a retirava do carro, seus movimentos bruscos demonstrando impaciência. Ainda está frio. Silêncio, Sofia, cortou ele, sua voz afiada como navalha. Hoje é um dia especial. Ao tirar a cadeira de rodas do porta-malas, xingou ao ver Trovão se aproximando curiosamente do veículo. Sai daqui, animal estúpido! Bradou, fazendo o cavalo recuar alguns passos, mas mantendo-se vigilante. Sofia encolheu-se na cadeira quando o pai a empurrou em direção ao pequeno pier. O rio estava mais cheio que o normal devido às chuvas recentes, suas águas escuras movendo-se com força traiçoeira. A madeira do deck rangia sob as rodas da cadeira, e cada tábua solta enviava calafrios pela espinha da menina. Não quero andar de barco hoje, murmurou Sofia, suas pequenas mãos apertando com mais força o urso de pelúcia. Está muito escuro, papai. Podemos voltar outro dia? Ricardo ignorou os apelos da filha, ocupado em desamarrar um pequeno barco a remo que balançava suavemente contra o pier. Com movimentos mecânicos, verificou se não havia outras embarcações por perto, nem pescadores madrugadores que pudessem testemunhar o que estava prestes a acontecer. O coração de Sofia batia cada vez mais rápido enquanto observava o pai, sentindo que algo estava terrivelmente errado. Desde que sua mãe partira misteriosamente há alguns meses, ele havia mudado. Os sorrisos tinham se tornado raros, substituídos por olhares distantes e conversas tensas ao telefone sobre dinheiro e dívidas. Na margem, Trovão começou a bater os cascos no chão, agitado. Seus instintos aguçados captavam a tensão crescente no ar, o medo palpável da pequena Sofia, a determinação sombria nos movimentos de Ricardo.
O cavalo relinchou, como se tentasse alertar alguém, qualquer um, sobre o perigo iminente. Vamos dar um passeio, Sofia, anunciou Ricardo, sua voz artificialmente suave enquanto erguia a filha da cadeira de rodas. Papai vai te mostrar algo especial hoje. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sofia quando seu pai a colocou no barco. A superfície da água parecia um espelho negro, refletindo o céu ainda escuro do amanhecer. O barco balançou perigosamente sob seu peso e ela se agarrou às bordas com força, seu urso de pelúcia caindo no fundo da embarcação. Ricardo empurrou o barco para longe do pier com um impulso forte, os remos cortando a água em movimentos precisos e determinados. Sofia observava paralisada enquanto a margem ficava cada vez mais distante. Trovão agora galopava às margens do rio, acompanhando o barco, seus relinchos de advertência ecoando pela paisagem silenciosa. A neblina começava a se dissipar quando chegaram ao centro do rio, onde a corrente era mais forte. Ricardo parou de remar, seus olhos fixos em um ponto distante, como se já não pudesse encarar a própria filha. "Papai!" chamou Sofia, sua voz pequena, quase perdida no som da água corrente. "Estou com medo." Foi então que Ricardo se levantou no barco, sua sombra projetando-se sobre a filha como um presságio sombrio do que estava por vir. Seus olhos, antes frios, agora brilhavam com uma determinação cruel que Sofia jamais esqueceria. O tempo pareceu congelar naquele instante. O barco balançava perigosamente enquanto Ricardo se movia, seus olhos evitando deliberadamente o rosto, assustado da filha. Com um movimento brusco, ele se inclinou em direção a Sofia, suas mãos grandes agarrando os frágeis ombros da menina. Não houve palavras, não houve explicações. Apenas o som da água corrente e um grito abafado quando ele a empurrou para fora do barco. O corpo pequeno de Sofia rompeu a superfície da água com um splash que ecoou pela margem deserta. O choque da água gelada a paralisou momentaneamente, seus braços e pernas imóveis pelo terror e pelo frio intenso. Acima dela, através da água turva, podia ver a silhueta do pai observando sua luta, impassível como uma estátua. Na margem, Trovão empinou, seus cascos golpeando o ar em desespero. O relincho do animal cortou o silêncio da manhã como um grito de guerra. Sem hesitar, o cavalo marrom lançou-se na água, suas patas poderosas batendo contra a corrente, enquanto nadava em direção ao ponto onde Sofia havia desaparecido. Ricardo, ao perceber o movimento repentino do animal, praguejou e começou a remar apressadamente em direção à margem. Seus olhos, antes frios, agora demonstravam um pânico crescente. Não estava em seus planos ter testemunhas, muito menos um cavalo que parecia determinado a interferir em seu plano cuidadosamente elaborado. Sob a superfície, Sofia lutava contra a correnteza. Seus pulmões queimavam e a escuridão começava a nublar sua visão quando sentiu algo roçar contra seu braço. Em seu último momento de consciência, seus dedos pequenos encontraram e se agarraram à crina espessa de Trovão. O cavalo, com força sobre-humana, nadou contra a corrente. Seus músculos tremiam com o esforço de manter a cabeça da menina acima d'água enquanto batalhava para alcançar a margem oposta. A cada braçada, sentiu o aperto fraco dos dedos de Sofia em sua crina, um lembrete da vida preciosa que carregava. Na beca, outra margem do rio, Joaquim Silva, um senhor de seus 60 anos, estava alimentando suas galinhas quando ouviu o relincho desesperado. Seus olhos, acostumados a observar a natureza, captaram imediatamente a cena surreal que se desenrolava no rio. Um cavalo nadando com determinação férrea, carregando o que parecia ser uma criança. "Meu Deus do céu!" exclamou ele, largando
o balde de milho e correndo em direção à margem, seus passos ainda ágeis apesar da idade. Ao longe, pôde ver um barco se afastando rapidamente, mas sua atenção estava focada no drama mais imediato. Trovão finalmente alcançou a margem, suas patas encontrando o solo firme. Com cuidado quase humano, inclinou-se para o lado, permitindo que o corpo inerte de Sofia deslizasse suavemente para a grama. Joaquim chegou no mesmo instante, suas mãos calejadas imediatamente verificando os sinais vitais da menina. Respira, pequena, respira, murmurou ele, virando Sofia de lado. Com uma série de tosses violentas, a menina expeliu a água de seus pulmões, seus olhos se abrindo lentamente para encontrar o rosto enrugado e gentil de Joaquim. Trovão permaneceu ao lado deles, suas narinas dilatadas e seu corpo tremendo de exaustão. Água escorria de sua pelagem, mas seus olhos não deixavam a figura pequena e frágil de Sofia. O cavalo deu um passo à frente, tocando suavemente o rosto da menina com seu focinho, como se verificando seu estado. Você é um herói, meu amigo, disse Joaquim ao cavalo, sua voz embargada pela emoção do momento. Voltando sua atenção para Sofia, perguntou suavemente: Qual é seu nome, pequena? Como você veio parar aqui? Sofia apenas tremeu em resposta. Seus olhos enormes cheios de terror e confusão. Suas roupas encharcadas grudavam em seu corpo franzino e seus lábios haviam adquirido um tom azulado pelo frio. Joaquim rapidamente tirou seu casaco de lã e envolveu a menina, notando pela primeira vez a ausência de movimento em suas pernas. Não se preocupe, está segura agora, garantiu ele, erguendo-a nos braços. Vamos te levar para dentro, esquentar esse corpo e depois descobrir o que aconteceu. Enquanto caminhavam em direção à pequena casa de Joaquim, Trovão os seguia de perto, como um guardião recém-nomeado. O sol finalmente emergia por completo no horizonte, lançando uma luz dourada sobre a cena. Um velho, uma criança e um cavalo, unidos por um ato de coragem que mudaria para sempre suas vidas. Na margem oposta, o Mercedes-Benz preto acelerava pela estrada de terra, deixando para trás apenas uma nuvem de poeira e um homem atormentado por suas próprias escolhas sombrias. A casa de Joaquim era simples, mas acolhedora. O cheiro de café recém-passado e pão caseiro preenchia o ambiente, enquanto a luz do sol da manhã entrava pelas janelas desbotadas, iluminando o assoalho de madeira gasta. Com movimentos gentis, ele acomodou Sofia em sua velha poltrona preferida, envolvendo-a em mais cobertores. Vou preparar um chá bem quente para você, pequena, disse ele, observando preocupado o tremor que ainda percorria o corpo da menina. Sofia mantinha os olhos fixos em suas próprias mãos, que apertavam o cobertor com força. Seu silêncio era mais eloquente que qualquer palavra. Trovão permanecia vigilante junto à janela da sala, suas orelhas atentas a qualquer movimento suspeito vindo do exterior. De tempos em tempos, ele se aproximava de Sofia, roçando o focinho suavemente em seus cabelos ainda úmidos, como se quisesse assegurar-lhe que estava protegida. Enquanto aquecia a água para o chá, Joaquim lutava contra uma tempestade de pensamentos. Em 50 anos morando à beira do rio, nunca havia presenciado algo tão perturbador. O carro luxuoso, o homem fugindo, a menina jogada na água. Nada fazia sentido, mas seu coração apertava ao pensar nas possíveis explicações. Aqui está, querida, disse ele, voltando com uma xícara fumegante de chá de camomila e mel. Vai ajudar a esquentar esse corpinho. Sofia aceitou a xícara com mãos trêmulas, tomando pequenos goles, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Joaquim sentou-se na cadeira ao lado, tentando encontrar as palavras certas. Como abordar um trauma tão recente? Como ganhar a confiança de uma criança que acabara de enfrentar uma traição tão profunda? Sabe, quando eu era pequeno,
começou ele suavemente. Também tinha medo de falar sobre coisas que me assustavam. Mas aprendi que às vezes compartilhar nossos medos nos ajuda a ficarmos mais fortes. Sofia ergueu os olhos brevemente, encontrando o olhar gentil do velho. Seus lábios tremeram, como se quisesse falar, mas o medo ainda a mantinha em silêncio. Trovão, percebendo sua agitação, aproximou-se e deitou a cabeça em seu colo, provocando o primeiro esboço de sorriso no rosto da menina. Esse cavalão é um verdadeiro herói, comentou Joaquim, tentando manter a conversa leve. Nunca vi nada igual em toda a minha vida. Deve ser um dos cavalos da fazenda Ribeira, do outro lado do rio. Mas por que ele estava lá justamente naquela hora? Sua voz foi diminuindo ao notar que Sofia havia começado a tremer novamente. O som de um carro passando pela estrada fez a menina se encolher de medo. Trovão imediatamente se posicionou entre ela e a janela, suas orelhas em alerta. Joaquim percebeu que precisaria tomar algumas decisões importantes e rápido. Primeiro, vamos cuidar de você, decidiu ele, levantando-se com determinação. Precisa de roupas secas e... Ele parou, notando pela primeira vez um detalhe. O crucial, onde está sua cadeira de rodas pequena. Sofia abraçou os joelhos contra o peito, seus olhos novamente se enchendo de lágrimas. Joaquim sentiu seu coração apertar ao compreender. A cadeira devia ter ficado no rio. Mais uma peça do quebra-cabeça que tornava a situação ainda mais complexa. Não se preocupe, assegurou ele rapidamente. Vou dar um jeito nisso. Tenho uma velha cadeira de balanço que podemos adaptar por enquanto. Seus olhos percorreram a sala, já calculando como poderia transformar sua casa simples em um ambiente mais acessível para Sofia. O resto da manhã passou em um ritmo lento e cuidadoso. Joaquim improvisou uma sopa com legumes de sua horta, observando com alívio quando Sofia conseguiu comer algumas colheradas. Trovão se recusava a deixar seu posto de guarda, aceitando apenas maçãs que o velho ocasionalmente lhe oferecia. À tarde, quando o sol já estava alto no céu, Joaquim ouviu o som de sirenes ao longe. Sofia, que havia cochilado na poltrona, acordou sobressaltada. O pânico em seus olhos dizia tudo que suas palavras não conseguiam expressar. Calma, pequena, sussurrou ele, puxando as cortinas para dar mais privacidade à sala. Ninguém vai te machucar aqui, prometo. Trovão relinchou suavemente, como se concordasse com a promessa. O cavalo se moveu para mais perto da poltrona, criando uma barreira protetora entre Sofia e o mundo exterior. Joaquim observou a cena com um misto de admiração e preocupação. De alguma forma, aquele animal parecia entender a gravidade da situação melhor que qualquer ser humano. O som das sirenes foi ficando mais distante, mas a tensão no ambiente permaneceu. Joaquim sabia que não poderia manter Sofia escondida para sempre, mas também compreendia que, seja lá o que tivesse acontecido naquela manhã, a menina precisava de tempo e segurança para se recuperar antes de enfrentar o mundo. Novamente, o noticiário da televisão zumbia baixinho na sala de Joaquim enquanto a noite começava a cair sobre o campo. Sofia havia finalmente adormecido na poltrona adaptada, envolta em cobertores macios. Foi então que a reportagem capturou a atenção do velho fazendeiro. Em um trágico acidente nesta manhã, a pequena Sofia Mendonça, de apenas 5 anos, desapareceu nas águas do Rio Dourado, anunciava a repórter, sua voz carregada de falsa compaixão. A imagem cortou para Ricardo Mendonça, impecavelmente vestido em seu terno escuro, lágrimas artificiais brilhando em seus olhos. Eu só desviei os olhos por um momento, soluçava ele para as câmeras. Minha princesinha. Ela estava ali e no instante seguinte, sua voz falhou dramaticamente e vários microfones se aproximaram ainda mais. Por favor, se alguém tiver qualquer informação...
Joaquim sentiu seu estômago revirar. A falsidade da cena era tão palpável que chegava a doer. Olhou para Sofia adormecida e depois para Trovão, que mantinha sua vigília constante próximo à janela. O cavalo também parecia inquieto, como se pudesse sentir a mentira atravessando o ar noturno. Segundo Ricardo Mendonça, empresário respeitado da região, ele estava fazendo um passeio matinal de barco com a filha quando o acidente aconteceu. Continuava a reportagem. As buscas continuam, mas as autoridades temem que a forte correnteza... Joaquim desligou a televisão, incapaz de ouvir mais. Suas mãos tremiam enquanto acendia o lampião de querosene, um hábito que mantinha mesmo tendo energia elétrica. A luz suave lançava sombras dançantes nas paredes, enquanto ele tentava organizar seus pensamentos. Do lado de fora, o vento começou a soprar mais forte, fazendo as velhas tábuas da casa gemerem. Um barulho na cozinha o sobressaltou. Era Maria, sua vizinha de confiança, que costumava ajudá-lo com as tarefas domésticas. Ela entrou carregando uma cesta coberta com um pano xadrez, seus olhos arregalados, fixos em Sofia. Joaquim, sussurrou ela, colocando a cesta sobre a mesa. Você viu o noticiário? Estão dizendo que uma menina desapareceu no rio hoje de manhã. E essa criança aqui? Sua voz falhou ao fazer a conexão. Maria, Joaquim a interrompeu, sua voz baixa, mas firme. Preciso que me escute com atenção. O que vou te contar não pode sair destas paredes. Conduziu-a até a cozinha, onde relatou os eventos da manhã em sussurros urgentes. O rosto de Maria ficava cada vez mais pálido à medida que a história se desenrolava. Santo Deus, murmurou ela, fazendo o sinal da cruz. Mas por que um pai faria isso com a própria filha? Não sei, respondeu Joaquim, passando a mão pelo rosto cansado. Mas tem algo muito errado nessa história toda. Aquele homem na TV chorando. É tudo mentira. Eu vi o carro dele disparando daqui como se o diabo estivesse atrás. Maria se aproximou de Sofia, ajeitando delicadamente uma mecha de cabelo que caía sobre seu rosto. Pobrezinha, sussurrou. Mas Joaquim, você não pode escondê-la para sempre. A polícia vai acabar descobrindo. E o que sugere que eu faça? Questionou ele angustiado. Entregar ela de volta para aquele monstro? Depois do que ele fez? O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo relincho suave de Trovão. O cavalo havia se aproximado da janela da cozinha, como se quisesse participar da conversa. Seus olhos inteligentes pareciam entender cada palavra trocada. Por enquanto, decidiu Maria após um momento de reflexão, vou trazer algumas roupas da minha neta. São mais ou menos do tamanho dela. E vou perguntar ao José, meu genro, sobre conseguir uma cadeira de rodas. Ele trabalha no hospital, sabe? Joaquim assentiu, grato pela ajuda inesperada. Precisamos ser discretos, Maria. Aquele homem tem dinheiro e influência. Se descobrir que a menina está aqui... Não vai descobrir, garantiu ela, sua voz assumindo um tom determinado. Somos gente simples, Joaquim, mas sabemos o que é certo e errado. Essa criança precisa de proteção, e é isso que vamos dar a ela. Um trovão distante ribombou, anunciando a chegada de uma tempestade. Sofia se mexeu inquieta na poltrona, mas não acordou. Trovão imediatamente se posicionou mais próximo a ela, seu corpo grande, servindo como escudo protetor. Olha só isso, comentou Maria, observando o cavalo. Nunca vi um animal tão dedicado. É como se ele soubesse exatamente o que aconteceu. Ele sabe, respondeu Joaquim simplesmente. Foi ele quem a salvou. E agora parece que decidiu que esse é seu novo trabalho, ser o guardião dela. A chuva começou a cair lá fora. Primeiro em gotas suaves, depois em um aguaceiro pesado. Dentro da casa simples de Joaquim, porém, um pequeno grupo de improváveis aliados se formava, unidos pela determinação de proteger uma criança da crueldade do próprio pai. Na manhã seguinte, enquanto Maria ajudava Sofia com o banho,
Joaquim decidiu examinar a pequena bolsa encharcada que haviam encontrado presa ao vestido da menina. Suas mãos enrugadas tremiam levemente enquanto desfazia o nó que mantinha a bolsa fechada, sentindo o peso da invasão de privacidade, mas sabendo que qualquer pista poderia ser crucial. O conteúdo estava surpreendentemente bem preservado, protegido por um forro impermeável. Um caderno de desenhos, alguns lápis de cor e um envelope amarelado, manchado nas bordas. Joaquim hesitou antes de abrir o envelope, seu coração batendo mais forte ao reconhecer uma caligrafia feminina delicada. Minha querida Sofia, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que algo aconteceu comigo. Sei que ainda é muito pequena para entender, mas preciso que guarde esta carta com muito cuidado. Seu pai não pode encontrá-la. Joaquim interrompeu a leitura ao ouvir passos se aproximando. Rapidamente guardou a carta no bolso de sua camisa. Maria entrou na cozinha, empurrando Sofia em uma cadeira de rodas improvisada. Uma antiga cadeira de escritório que José, seu genro, havia conseguido no hospital. Olha só quem está toda arrumada, sorriu Joaquim, notando o vestido florido que Sofia agora usava, roupas emprestadas da neta de Maria. A menina parecia mais desperta hoje, embora o medo ainda sombreasse seus olhos. Ela comeu um pouco de mingau, informou Maria, em voz baixa, e deixou que eu penteasse seu cabelo. É um começo, não é? Trovão, que passara a noite no alpendre, enfiou a cabeça pela janela da cozinha ao ouvir as vozes. Sofia imediatamente estendeu a mão em sua direção e o cavalo se aproximou para um carinho gentil. Era o único momento em que um sorriso genuíno iluminava o rosto da menina. O José disse que viu movimento estranho na cidade, comentou Maria, preparando mais café. Parece que o pai dela está oferecendo uma recompensa para quem tiver informações. Está em todos os jornais. Joaquim sentiu o peso da carta em seu bolso aumentar. Algo naquela história não se encaixava. Por que um pai que tentou? Ele nem conseguia completar o pensamento. Por que agora estava fazendo tanto alarde para encontrá-la? Precisamos ser mais cuidadosos ainda, murmurou ele. Maria, pode ficar com ela hoje? Preciso ir até a cidade comprar alguns suprimentos e também... Sua voz baixou ainda mais. Preciso descobrir mais sobre essa história. Sofia, que estivera brincando com a crina de trovão, subitamente ficou tensa. Seus olhos se arregalaram, em pânico, e ela agarrou a manga da camisa de Joaquim com força surpreendente. Calma, pequena, tranquilizou ele, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Vou voltar logo, prometo. A Maria vai ficar com você e o trovão também não vai a lugar nenhum. Como se entendesse, o cavalo relinchou suavemente, encostando o focinho no ombro de Sofia. A menina relaxou um pouco, embora suas mãos ainda tremessem. Enquanto você estiver fora, disse Maria, vou ensinar ela a fazer biscoitos. Minha neta sempre diz que são os melhores do mundo. Ela piscou para Sofia, que esboçou um pequeno sorriso. Antes de sair, Joaquim verificou a carta novamente, memorizando cada palavra. As implicações do que havia lido o perturbavam profundamente. Havia menção a uma herança, a documentos importantes, a um cofre em um banco. E, mais preocupante, havia um tom de urgência, como se a mãe de Sofia soubesse que estava em perigo. Cuide bem dela, pediu ele a Maria, ajeitando seu velho chapéu. E se alguém aparecer... Nem precisa dizer, interrompeu Maria. Ninguém vai passar por esta porta sem que eu conheça as verdadeiras intenções. Trovão observou Joaquim partir, suas orelhas atentas a cada movimento. O velho fazendeiro montou em sua égua mansa, Estrela, sentindo o peso das descobertas e das decisões que precisaria tomar. Na cozinha, Sofia começou a ajudar Maria a separar os ingredientes para os biscoitos, seus movimentos ainda hesitantes, mas mais seguros que no dia anterior. O cheiro de baunilha logo preencheu o ambiente, trazendo um pouco de normalidade para aquela situação extraordinária.
A carta no bolso de Joaquim, porém, guardava segredos que logo mudariam a vida de todos eles. Enquanto cavalgava em direção à cidade, ele não podia imaginar que suas descobertas daquele dia seriam apenas a ponta de um iceberg de mentiras e traições muito maior do que suspeitava. A cidade de Vale Dourado fervilhava com os acontecimentos recentes. Cartazes com o rosto sorridente de Sofia estavam espalhados por todos os cantos e grupos de voluntários se organizavam para mais uma busca às margens do rio. Joaquim amarrou Estrela em frente ao pequeno mercado, seu coração pesado ao ver tantas pessoas genuinamente preocupadas com o destino da menina. Dentro do estabelecimento, a televisão mostrava Ricardo Mendonça em uma coletiva de imprensa improvisada. Dobrei a recompensa, anunciava ele, sua voz embargada. Farei qualquer coisa para ter minha filha de volta. As pessoas no mercado assistiam hipnotizadas, comentando em sussurros sobre a tragédia. Pobre homem, comentou Dona Zefa, a proprietária do mercado, enquanto atendia Joaquim. Primeiro a esposa desaparece misteriosamente, agora a filha, que destino cruel. Joaquim fingiu interesse nas prateleiras, seus ouvidos atentos. A esposa dele desapareceu, não sabia dessa história. Foi há uns meses, respondeu Dona Zefa, baixando a voz. Helena era o nome dela, linda mulher, sempre gentil. Um dia simplesmente sumiu. Dizem que deixou uma carta dizendo que ia recomeçar a vida em outro lugar, mas ninguém nunca viu essa carta. A menção à carta fez Joaquim tocar instintivamente o bolso onde guardava a mensagem de Helena. Suas suspeitas começavam a tomar forma. E o que mais se comenta sobre isso? Perguntou ele casualmente, escolhendo alguns pacotes de biscoitos. Sabia que Sofia precisava ganhar peso. Bem, Dona Zefa se inclinou sobre o balcão, como quem compartilha um segredo. Tem gente que diz que ela descobriu algo sobre os negócios do marido. Parece que a situação financeira dele não anda tão boa quanto aparenta, mas são só rumores, sabe? Naquele momento, um grupo de homens entrou na mercearia. Entre eles estava Carlos, o capataz da fazenda de Ricardo. Joaquim virou-se discretamente, fingindo examinar as prateleiras de enlatados. O patrão está devastado, dizia Carlos em voz alta. Mal dormiu desde o acidente. Primeiro a mulher o abandona, agora perde a filha, e ainda tem aquele cavalo que sumiu da fazenda. Joaquim quase derrubou uma lata. Então Trovão realmente pertencia a Ricardo? O animal havia fugido no mesmo dia do incidente? Que cavalo? Perguntou alguém do grupo. O Trovão, aquele alazão forte, sumiu na mesma manhã do acidente. O patrão está oferecendo recompensa por ele também. Diz que era o cavalo preferido da menina. Uma risada amarga quase escapou dos lábios de Joaquim. Preferido da menina? O mesmo cavalo que Ricardo xingara e espantara na beira do rio? Pagando rapidamente suas compras, ele saiu da mercearia e seguiu para o banco local. A carta de Helena mencionava documentos importantes guardados em um cofre. Precisava descobrir mais. No banco, a sorte pareceu sorrir para ele. Amanda, a jovem caixa, era filha de sua falecida irmã. Após alguns minutos de conversa casual, ela concordou em verificar discretamente algumas informações. Tio Joaquim, sussurrou ela depois, de alguns minutos no computador. Tem algo estranho mesmo. O Sr. Mendonça tentou acessar o cofre da esposa várias vezes nos últimos meses, mas não conseguiu. Parece que ela deixou instruções específicas. Só pode ser aberto na presença da filha quando ela completar 18 anos. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Helena deve ter descoberto algo grave, algo que a fez temer pela própria vida e pela segurança da filha. A herança mencionada na carta, o cofre inacessível, o desaparecimento misterioso. Saindo do banco, Joaquim notou o movimento incomum próximo à delegacia.
Aproximou-se discretamente e ouviu fragmentos de uma conversa entre dois policiais. "Marcas estranhas no barco", dizia um deles, "e aquela cadeira de rodas toda amassada que encontramos." "Shh!" O delegado pediu discrição total, cortou o outro. "Não podemos alarmar a população enquanto não tivermos certeza." Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A polícia começava a suspeitar que não havia sido um simples acidente. Precisava voltar para casa imediatamente. Montando em Estrela, ele galopou de volta pela estrada de terra, sua mente trabalhando furiosamente. Tinha informações valiosas agora, mas também sabia que o perigo era maior do que imaginava. Ricardo não estava apenas procurando a filha, estava desesperadamente tentando esconder algo. O sol começava a se pôr quando avistou sua propriedade. Pela janela da cozinha, podia ver Sofia sorrindo enquanto Maria a ensinava a decorar biscoitos. Trovão montava guarda fielmente próximo à casa. A cena de aparente normalidade só aumentou sua determinação de proteger aquela criança, não importava o custo. O crepúsculo pintava o céu de tons alaranjados quando Joaquim entrou em casa, carregando suas descobertas como um peso invisível. O aroma doce de biscoitos recém-assados preenchia o ambiente, mas a tranquilidade aparente foi quebrada pelo som de pneus na estrada de terra. "Maria!" chamou ele urgentemente. "Apague as luzes!" A vizinha reagiu rapidamente, mergulhando a casa, na penumbra enquanto se moviam para longe das janelas. Sofia, sentada em sua cadeira adaptada, começou a tremer. Trovão, do lado de fora, já estava em alerta, suas orelhas voltadas para a direção do som. O carro passou lentamente pela propriedade, uma viatura policial. Através das cortinas, Joaquim reconheceu o delegado Martins ao volante, examinando atentamente a área. Por um momento que pareceu uma eternidade, o veículo parou em frente ao portão. "Mamãe!" O sussurro quase inaudível de Sofia cortou o silêncio tenso como uma faca. Todos na sala congelaram. Era a primeira palavra que a menina pronunciava desde o incidente. Maria levou as mãos à boca, contendo um soluço, enquanto Joaquim se ajoelhava ao lado da cadeira. "Você conhece sua mamãe, pequena?" perguntou ele suavemente, consciente de que este poderia ser um momento crucial. Helena era o nome dela, não é? Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Suas pequenas mãos procuraram algo no bolso do vestido emprestado. Um medalhão prateado que ninguém havia notado antes. Com dedos trêmulos, ela o abriu, revelando uma fotografia. Helena sorrindo, abraçada à filha. "Mamãe sabia", murmurou Sofia, sua voz rouca pelo desuso. "Ela me fez prometer guardar o medalhão e a carta sempre comigo." O som da viatura se afastando quebrou parcialmente a tensão no ambiente, mas uma nova urgência tomou conta de Joaquim. "Sofia", disse ele gentilmente, "você sabe o que aconteceu com sua mãe." A menina assentiu lentamente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Papai ficou muito bravo quando descobriu sobre o dinheiro da vovó. Mamãe disse que era só meu, que ele não podia pegar. Então ela... Sua voz falhou, e Trovão, sentindo sua angústia mesmo através da janela, relinchou suavemente. O som pareceu dar força a Sofia para continuar. "Mamãe me acordou uma noite dizendo que precisava ir embora para nos proteger. Disse que voltaria quando fosse seguro. Seus dedos pequenos acariciavam a fotografia no medalhão. Mas papai ficou diferente depois, sempre falando sobre dinheiro, sobre como eu custava caro com os tratamentos." Maria e Joaquim trocaram olhares pesados. A história começava a fazer um sentido terrível. "Sofia", Joaquim hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Sua mãe deixou mais alguma coisa com você, além da carta?" A menina assentiu novamente, suas mãos movendo-se para o outro bolso, do vestido. De lá, retirou uma pequena chave dourada, presa a uma corrente fina.
É do cofre do banco, explicou ela. Mamãe disse que era muito importante, que tinha papéis que provavam tudo. Naquele momento, um novo som chegou até eles. Mais carros se aproximando. Trovão bateu os cascos no chão agitado. Pela janela, Joaquim viu 3 veículos diferentes parando em frente à sua propriedade. Rápido, sussurrou ele, pegando Sofia nos braços enquanto Maria dobrava a cadeira. Vamos pelos fundos, tem um celeiro antigo escondido no meio das árvores. Mas os biscoitos, começou Sofia, olhando para trás. Deixa que eu levo, garantiu Maria, enchendo rapidamente uma sacola com água, comida e os biscoitos recém-assados. Ninguém vai te machucar de novo, querida. Prometo. Trovão já os esperava nos fundos da casa, como se entendesse o plano. Com cuidado, Joaquim montou no cavalo, segurando Sofia firmemente contra seu peito. Maria entregou-lhes a sacola e a cadeira dobrada. Vou distraí-los, disse ela determinada. Vocês vão pelo caminho do riacho. As pegadas não ficam marcadas nas pedras. O som de portas de carros batendo e vozes masculinas chegava cada vez mais próximo. Trovão, parecendo entender a urgência do momento, partiu silenciosamente. Pela trilha escondida entre as árvores, carregando seus preciosos passageiros. Sofia abraçou o pescoço de Joaquim, o medalhão e a chave seguros junto ao seu coração. Pela primeira vez desde o incidente no rio, suas palavras fluíam como um rio represado finalmente libertado. Vamos encontrar a mamãe? Vamos, pequena, prometeu Joaquim, enquanto Trovão os levava cada vez mais fundo na segurança da noite nascente. Vamos encontrar sua mãe e fazer justiça. O celeiro abandonado emergia entre as árvores como um gigante adormecido, suas tábuas escurecidas pelo tempo contando histórias silenciosas de décadas passadas. Joaquim conhecia bem o lugar. Havia sido o celeiro principal de seu pai, antes que a idade e as tempestades o tornassem inadequado para uso regular. Trovão atravessou a entrada ampla com passos seguros, como se já conhecesse o caminho. O interior estava surpreendentemente preservado, com feno velho empilhado em um canto e antigas ferramentas penduradas nas paredes. A luz prateada da lua crescente filtrava-se através das frestas do telhado, criando padrões misteriosos no chão, de terra batida. Aqui estaremos seguros por enquanto, sussurrou Joaquim, ajudando Sofia a se acomodar em uma pilha de feno limpo. Maria havia pensado em tudo. Além dos biscoitos e água, havia incluído cobertores e até mesmo um pequeno lampião à pilha. Sofia segurava o medalhão com força, seus olhos agora mais alertas e vivos do que em qualquer momento desde seu resgate. O senhor acredita que mamãe está viva? Perguntou ela, sua voz pequena carregando uma esperança frágil. Joaquim acendeu o lampião na intensidade mais baixa, criando um círculo acolhedor de luz suave ao redor deles. Sua mãe parece ser uma mulher muito inteligente e corajosa, respondeu ele, escolhendo as palavras com cuidado. Se ela deixou todas essas pistas para proteger você, deve ter planejado muito bem seu próprio desaparecimento. Trovão se posicionou próximo à entrada do celeiro, suas orelhas em constante movimento, captando cada som da noite. De vez em quando, relinchos distantes chegavam até eles. Eram os cavalos da polícia, que certamente já estavam vasculhando a propriedade. Papai sempre dizia que mamãe era teimosa demais, continuou Sofia, mordiscando um biscoito. Que ela devia ter aceitado o acordo dele sobre o dinheiro da vovó. Que acordo era esse, pequena? Joaquim perguntou suavemente, percebendo que cada palavra da menina poderia ser uma peça importante do quebra-cabeça. Não sei direito, ela franziu, a testa tentando lembrar, mas tinha algo sobre papéis que provavam que o dinheiro era só meu.
Mamãe disse que vovó deixou tudo para mim porque sabia que papai era, como ela falou, sim, inescrupuloso com dinheiro. Um barulho súbito fez todos se sobressaltarem, mas era apenas uma coruja pousando no telhado do celeiro. Trovão relaxou após verificar a fonte do som, voltando à sua vigília silenciosa. Sofia. Joaquim hesitou, mas sabia que precisava perguntar. Você se lembra da última vez que viu sua mãe? A menina abraçou os joelhos contra o peito, seus olhos perdidos em memórias dolorosas. Foi de madrugada. Ela me acordou chorando, dizendo que tinha descoberto algo terrível sobre papai. Disse que precisava ir embora para conseguir ajuda, mas que voltaria para me buscar. E ela deixou a chave e o medalhão com você? Sofia assentiu. Disse que eu não podia contar para ninguém, principalmente para papai, que quando ela voltasse, iríamos juntas até o banco abrir o cofre. Suas mãos pequenas apertaram a chave dourada. Mas aí ela não voltou, e papai ficou cada vez mais bravo, sempre falando sobre precisar de dinheiro. O som de cascos aproximando-se fez Trovão ficar em alerta máximo. Joaquim rapidamente apagou o lampião, mergulhando todos na escuridão quase completa. Por alguns minutos tensos, apenas respirações contidas quebravam o silêncio. Os cavaleiros passaram pelo celeiro sem parar, suas vozes carried pelo vento noturno. Nada por aqui. Vamos verificar mais adiante. O delegado quer toda a área coberta até o amanhecer. Quando os sons se distanciaram, Sofia sussurrou. Eles vão nos encontrar? Não, pequena, garantiu Joaquim, reacendendo o lampião na luz mais baixa. Maria vai distraí-los, e Trovão conhece trilhas que nem os cavalos da polícia conseguem seguir. Como se confirmasse a afirmação, o cavalo voltou para perto deles, deitando-se de forma a criar uma barreira protetora entre a entrada do celeiro e seus protegidos. Sofia estendeu a mão para acariciar sua crina, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. Sabe, disse ela após um momento de silêncio, acho que mamãe ia gostar de você e do Trovão. Ela sempre dizia que as pessoas boas aparecem quando... Mas precisamos delas. Joaquim sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Sua mãe parece ser uma mulher muito sábia, respondeu ele, ajeitando o cobertor sobre os ombros da menina. E amanhã vamos começar a procurar por ela. Mas agora você precisa descansar. Sofia concordou, seus olhos já pesados de sono. Antes de adormecer, murmurou. Obrigada por não me deixar sozinha. No silêncio que se seguiu, Joaquim observava a menina dormir, protegida por Trovão, enquanto sua mente trabalhava em um plano. Amanhã precisariam ser ainda mais cuidadosos, mas agora tinham um objetivo claro: encontrar Helena e expor a verdade sobre Ricardo Mendonça. O amanhecer chegou com dedos rosados de luz penetrando pelas frestas do celeiro. Sofia ainda dormia, envolta em cobertores, quando os primeiros sons de movimento chegaram até eles. Trovão levantou a cabeça, alerta, mas relaxou ao reconhecer os passos familiares. Joaquim? A voz de Maria era apenas um sussurro. Trouxe café e notícias. O velho fazendeiro abriu cuidadosamente a porta do celeiro, permitindo que sua amiga entrasse. Maria carregava uma cesta coberta e uma expressão preocupada em seu rosto enrugado. A polícia passou a noite toda procurando, relatou ela, servindo café quente em canecas improvisadas. Mas não é só isso. Ricardo Mendonça apareceu pessoalmente na sua casa esta manhã. Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ele queria? Fez muitas perguntas sobre Trovão. Disse que reconheceu as marcas dos cascos perto do rio, que o cavalo pertencia a ele. Maria mexeu em sua cesta, retirando alguns pães frescos. Mas tem mais. Encontrei isso escondido embaixo do forro da bolsa de Sofia.
Ela estendeu um pequeno caderno, suas páginas amareladas pelo tempo. Na capa, em letra caprichada, estava escrito Diário de Helena Mendonça. Passei a noite lendo, continuou. Maria, sua voz tremendo levemente. Joaquim, essa história é muito mais séria do que imaginávamos. O movimento de Sofia se mexendo no feno fez ambos guardarem silêncio. A menina abriu os olhos lentamente, sorrindo ao ver Maria. Trouxe biscoitos fresquinhos? Perguntou ela, sua voz ainda sonolenta. Claro, querida, e tem uma surpresa especial também. Maria retirou da cesta um pequeno pacote embrulhado em papel colorido. Minha neta pediu para entregar isso a você. Os olhos de Sofia brilharam ao desembrulhar o presente. Uma boneca de pano com cabelos de lã e um vestido florido. É linda! Exclamou ela, abraçando o brinquedo. Enquanto Sofia se distraía com a boneca, Joaquim aproveitou para examinar o diário. As primeiras páginas relatavam uma vida aparentemente feliz, mas logo o tom mudava drasticamente. 15 de março. Leu, ele em silêncio. Descobri hoje algo terrível sobre Ricardo. Os documentos que encontrei no escritório provam que ele desviou todo o dinheiro da empresa do pai. O velho Sr. Mendonça morreu acreditando que a falência era culpa da má administração do contador, mas foi Ricardo, e agora ele quer fazer o mesmo com a herança da minha filha. Trovão se aproximou de Sofia, que imediatamente começou a mostrar a boneca para ele. O cavalo fingia grande interesse, cutucando gentilmente o brinquedo com o focinho arrancando. Risadas da menina. Precisamos levar Sofia até o banco, murmurou Joaquim para Maria. A chave que Helena deixou com ela deve abrir o cofre com todas as provas. Mas como? Respondeu Maria no mesmo tom. A cidade inteira está em alerta. Ricardo tem homens vigiando cada esquina. Nesse momento, Sofia chamou sua atenção. Olha, Trovão aprendeu a fazer reverência para a princesa. Ela segurava a boneca enquanto o cavalo abaixava a cabeça de forma graciosa. A cena deu uma ideia a Joaquim. Maria, quando é a festa? Da colheita? Hoje à tarde, por quê? Seus olhos se arregalaram ao compreender. Ah, com toda a cidade na praça? Exatamente. E você ainda tem aquele seu vestido de festa que usava para contar histórias para as crianças? Maria sorriu, entendendo o plano. Tenho sim, e aposto que vai servir perfeitamente na nossa pequena princesa aqui. Sofia observava a conversa dos adultos com curiosidade. Vamos a uma festa? Melhor que isso, respondeu Joaquim, ajoelhando-se ao seu lado. Vamos em uma missão especial para encontrar os papéis da sua mãe. Mas precisamos ser muito corajosos e espertos. Você está pronta? A menina apertou a boneca contra o peito, seus olhos assumindo uma determinação surpreendente para alguém tão jovem. Como mamãe sempre dizia, coragem não é não ter medo, é fazer o que precisa mesmo com medo. Trovão relinchou suavemente, como se aprovasse as palavras de Sofia. Maria começou a organizar os itens na cesta, planejando mentalmente os preparativos necessários, enquanto Joaquim consultava novamente o diário, buscando mais pistas que pudessem ajudá-los. O sol já estava alto no céu, prometendo um dia quente. Na cidade, os preparativos para a festa da colheita estavam a todo vapor, criando a distração perfeita para seu plano arriscado. Mas nenhum deles poderia imaginar que Ricardo Mendonça também tinha seus próprios planos para aquela tarde. A praça central de Vale Dourado transbordava de cores e música. Bandeirolas coloridas dançavam ao vento, barracas de comidas típicas perfumavam o ar e crianças corriam entre os adultos, seus rostos pintados com motivos festivos. A tradicional festa da colheita estava em pleno vapor, proporcionando a cobertura perfeita para o plano de Joaquim. Maria havia feito um trabalho excepcional com o disfarce de Sofia. A menina agora usava um vestido azul celeste cheio de babados, seu cabelo dourado enfeitado com flores do campo. Na cadeira de rodas decorada com fitas coloridas,
parecia apenas mais uma criança aproveitando a festividade. "Lembre-se", sussurrou Maria, ajustando o chapéu de palha que ajudava a esconder o rosto de Sofia. "Você é minha netinha Teresa. Hoje estamos apenas passeando pela festa." Joaquim observava a movimentação de um ponto estratégico, vestido como um dos muitos agricultores que circulavam pela praça. Trovão estava escondido em um beco próximo ao banco, aguardando o sinal combinado. "O banco está quase vazio", informou ele, aproximando-se discretamente de Maria e Sofia. "A maioria dos funcionários está na festa, mas vi Amanda no seu posto. É nossa melhor chance." Naquele momento, um grupo de crianças fantasiadas passou correndo, quase esbarrando na cadeira de Sofia. A menina instintivamente se encolheu, mas então lembrou-se de seu papel e forçou um sorriso, como qualquer criança normal faria. "Você está indo muito bem, querida", elogiou Maria, empurrando a cadeira em direção ao banco. O prédio antigo de tijolos vermelhos parecia menos intimidante, decorado com as bandeirolas da festa. Estavam a poucos metros da entrada quando um burburinho crescente chamou sua atenção. Ricardo Mendonça havia chegado à festa, acompanhado por Carlos, seu capataz e alguns policiais. Estava realizando mais uma de suas entrevistas emocionadas para a televisão local. "Não desisto de encontrar minha filha." Sua voz embargada ecoava pelos alto-falantes. "Alguém nesta cidade sabe onde ela está, e imploro que me ajudem a trazê-la de volta." Sofia tremeu ao ouvir a voz do pai, suas pequenas mãos apertando a chave dourada escondida no bolso do vestido. Maria rapidamente mudou de direção, fingindo interesse em uma barraca de doces para evitar o grupo de Ricardo. "Agora, Joaquim", sussurrou ela ao ver que a atenção de todos estava voltada para a entrevista. "Vamos enquanto ele está distraído." Com movimentos calculados, atravessaram a rua em direção ao banco. Amanda, que observava ansiosamente pela janela, apressou-se em abrir a porta lateral, menos visível da praça. "Rápido", murmurou ela, guiando-os para dentro. "Tenho apenas alguns minutos antes que alguém perceba minha ausência do caixa." O interior do banco estava silencioso e fresco, um contraste marcante com a agitação festiva do lado de fora. Sofia respirou fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos enquanto tirava a chave do bolso. "O cofre que procuram fica no subsolo", explicou Amanda, conduzindo-os por um corredor pouco iluminado. Dona Helena foi muito específica nas instruções. Só pode ser aberto na presença da filha. Chegaram a uma pesada porta de ferro, onde Amanda inseriu sua chave funcional em uma das fechaduras. "Agora você, pequena", orientou gentilmente. Sofia estendeu sua chave, dourada com determinação, mas antes que pudesse inseri-la na segunda fechadura, um som de passos ecoou pelo corredor. Amanda empalideceu. "Tem alguém vindo", sussurrou ela em pânico. Maria rapidamente empurrou a cadeira de Sofia para trás de uma grande coluna, enquanto Joaquim se posicionava casualmente próximo a alguns arquivos. Amanda voltou apressadamente para seu guichê, tentando parecer ocupada. Os passos se aproximaram e uma voz familiar fez o sangue de todos gelar. "Preciso verificar pessoalmente os registros do cofre 247, dizia Ricardo Mendonça. "É um assunto de família, tenho certeza que entendem." Sofia cobriu a boca com as mãos para abafar sua respiração acelerada. Pela fresta entre as colunas, podia ver o pai se aproximando, sua expressão determinada contradizendo o ar de sofrimento que demonstrava nas câmeras. Do lado de fora do banco, um relincho alto e furioso cortou o ar festivo, seguido por gritos. De surpresa, Trovão, percebendo o perigo, havia criado sua própria distração. Mas o que? Ricardo se virou bruscamente ao ouvir o tumulto. Aquele cavalo! Carlos, venha já aqui!
Os passos se afastaram apressadamente em direção à saída. Sofia soltou a respiração que nem percebera estar segurando, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. O tumulto causado por Trovão continuava do lado de fora, dando a eles os preciosos minutos de que precisavam. Amanda retornou apressadamente ao corredor dos cofres, suas mãos tremendo levemente enquanto verificava se estava tudo seguro. Agora, Sofia, sussurrou Joaquim, ajudando a menina a se posicionar novamente diante da porta do cofre. Precisamos ser rápidos. Com uma coragem que surpreendeu a todos, Sofia inseriu a chave dourada na fechadura. O mecanismo girou suavemente, como se tivesse esperado todos esses meses apenas por este momento. Amanda usou sua chave funcional na outra fechadura, e a pesada porta se abriu com um clique suave. O interior do cofre revelou muito mais do que documentos. Havia uma mala pequena, cuidadosamente arrumada, e sobre ela um envelope lacrado com o nome de Sofia escrito na letra elegante de Helena. Mamãe, sussurrou Sofia, suas mãos pequenas tremendo ao tocar o envelope. Maria rapidamente guardou a mala em uma grande bolsa de feira que carregava, disfarçada entre outras compras da festa. Joaquim ajudou Sofia a abrir o envelope, consciente de que cada segundo era precioso. Minha amada filha, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que encontrou pessoas boas que a ajudaram a chegar até aqui. Dentro desta mala está tudo o que precisamos para provar os crimes do seu pai. Documentos, registros bancários e a prova de que ele forjou a assinatura do seu avô para desviar dinheiro da empresa. Sofia segurava a carta com força, bebendo cada palavra da mãe. Tem mais, disse ela virando a página. Estou segura, meu amor. Não posso revelar onde, mas encontrei ajuda. Quando tudo isso acabar, vamos nos reunir novamente. Procure pela Casa das Borboletas Azuis. Você se lembra das histórias que eu contava? Lá é nosso lugar seguro. Os olhos de Sofia se iluminaram com reconhecimento. A casa da tia Clara, exclamou ela em um sussurro excitado. No sítio das borboletas. Um barulho no andar superior fez todos congelarem. Amanda espiou pelo corredor e voltou pálida. Ele está voltando, com policiais. Rápido! Orientou Joaquim, guardando a carta junto com os outros documentos. Maria, leve Sofia pelo corredor de serviço. Amanda nos mostrou mais cedo. Eu vou distrair eles. Mas Joaquim, começou Maria preocupada. Vá! Insistiu ele. Trovão está esperando no beco dos fundos. Ele saberá o que fazer. Sofia apertou a mão de Joaquim antes de partir. Obrigada, sussurrou ela, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. Maria empurrou a cadeira de rodas silenciosamente pelo corredor de serviço, enquanto Joaquim se dirigia propositalmente ao encontro de Ricardo e os policiais, fingindo procurar pelo banheiro. Mas o que... trovejou Ricardo ao vê-lo. O que você está fazendo aqui? Ah, desculpe, respondeu Joaquim, interpretando perfeitamente o papel de velho confuso. Estava procurando o banheiro, com toda essa festa lá fora, sabe como é? Enquanto isso, no beco dos fundos, Maria ajudava Sofia a montar em Trovão. O cavalo, entendendo a urgência do momento, mantinha-se perfeitamente quieto. A Casa das Borboletas Azuis, murmurou Sofia, agarrando-se à crina de Trovão. Mamãe está nos esperando lá. Um grito furioso ecoou de dentro do banco. Ricardo devia ter descoberto o cofre aberto. Maria rapidamente entregou a bolsa com os documentos para Sofia. Vá, querida, instruiu ela. Trovão conhece o caminho. Vou ajudar Joaquim. O cavalo não esperou por mais instruções. Com Sofia firmemente agarrada em seu dorso, partiu em galope controlado pelos becos menos movimentados da cidade, evitando a praça central onde a festa continuava. Sofia mantinha os olhos fixos no horizonte, sua mente focada em um único pensamento. Sua mãe estava viva, esperando por ela,
O vento agitava seus cabelos e o vestido azul, e pela primeira vez desde o incidente no rio, ela se permitiu sorrir verdadeiramente. No banco, Joaquim enfrentava o interrogatório furioso de Ricardo, mantendo sua interpretação de velho confuso e desorientado. Ele sabia que cada minuto que conseguia atrasá-los era precioso para a fuga de Sofia. "Aquele cavalo!" gritou Carlos, entrando apressadamente no banco. "Patrão, ele fugiu levando uma criança." O rosto de Ricardo transformou-se em uma máscara de fúria ao compreender o que havia acontecido. "Sofia!" rugiu ele, correndo para fora do banco. Mas Trovão já havia desaparecido nas ruelas da cidade, carregando consigo não apenas Sofia, mas também todas as provas necessárias para expor a verdade sobre Ricardo Mendonça. O sol começava a se pôr quando Trovão chegou aos limites da cidade, suas patas conhecendo instintivamente o caminho mais seguro através dos campos. Sofia mantinha-se firmemente agarrada à sua crina, a bolsa com os documentos protegida contra seu peito. Atrás deles, sirenes cortavam a paz do entardecer. "Mais rápido, Trovão", sussurrou ela, inclinando-se sobre o pescoço do cavalo. "Precisamos encontrar a mamãe." Como se entendesse cada palavra, Trovão aumentou o ritmo, desviando da estrada principal para tomar um caminho quase invisível entre os girassóis altos. O som das sirenes começou a ficar mais distante, mas ambos sabiam que não podiam diminuir o passo. A Casa das Borboletas Azuis não era apenas um nome poético. Era uma pequena propriedade famosa por suas flores especiais, que atraíam borboletas da espécie morfo, conhecidas por suas asas de um azul intenso e brilhante. Tia Clara, irmã de Helena, havia dedicado sua vida a criar esse santuário natural. O coração de Sofia batia cada vez mais forte conforme se aproximavam. As histórias que sua mãe contava sobre este lugar sempre terminavam com um final feliz. "Porque na Casa das Borboletas Azuis", dizia Helena, "a magia da natureza protege os corações puros." Trovão diminuiu o passo ao entrar em uma trilha ladeada por flores silvestres. O sol poente pintava o céu de tons rosados e dourados, e as primeiras estrelas começavam a piscar timidamente. Foi quando Sofia viu dezenas de borboletas azuis dançando no ar, suas asas brilhando como pequenos pedaços de céu. "Ali", sussurrou ela, apontando para uma casa simples envolta em trepadeiras floridas. Uma luz suave brilhava através das janelas, e uma figura familiar estava parada na varanda. Sofia? A voz que ela não ouvia há meses fez lágrimas brotarem em seus olhos. "Mamãe!" O grito escapou de seu peito como uma prece respondida. Helena correu em direção a eles, no exato momento em que Trovão parava gentilmente próximo à varanda. Com braços trêmulos, ela ergueu Sofia do cavalo, abraçando-a como se nunca mais quisesse soltar. "Minha pequena, minha corajosa menina", soluçava Helena, cobrindo o rosto da filha de beijos. "Você conseguiu! Você realmente conseguiu!" "Mamãe, trouxe tudo o que estava no cofre." Sofia mostrou a bolsa, ainda agarrada com força. "E o Trovão me salvou quando papai..." Sua voz falhou, o trauma ainda muito recente. Helena abraçou a filha com mais força, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Eu sei, meu amor. Joaquim conseguiu me encontrar há 2 dias. Me contou tudo. Eu deveria ter levado você comigo desde o início. Me perdoe." O som distante de motores interrompeu o momento. Tia Clara surgiu na porta, seu rosto normalmente sereno, marcado pela preocupação. "Eles estão vindo. Precisamos agir agora." Helena rapidamente carregou Sofia para dentro da casa, enquanto Trovão se posicionava protetoramente próximo à varanda. No interior acolhedor, outras pessoas aguardavam. Um promotor público, 2 investigadores federais e uma assistente social. "Os documentos, rápido", pediu o promotor, estendendo as mãos para a bolsa que Sofia carregava.
Enquanto os adultos examinavam rapidamente o conteúdo da mala, Helena explicava em sussurros para a filha. Quando descobri as fraudes do seu pai, procurei ajuda legal. Mas ele era muito influente localmente. Precisei fingir meu desaparecimento enquanto reuníamos provas suficientes. A senhora sabia que ele ia tentar me machucar? Perguntou Sofia, sua voz pequena. Não, meu amor. Helena a abraçou novamente. Nunca imaginei que ele seria capaz de... Se eu soubesse... Sua voz embargou. Mas agora estamos juntas e nada vai nos separar. O barulho de carros estacionando bruscamente chegou até eles. Vozes exaltadas, passos pesados na escada da varanda. A porta se abriu com violência, revelando Ricardo Mendonça, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria que logo se transformou em choque ao ver Helena. Impossível, murmurou ele, dando um passo para trás. Você está... viva, completou Helena, colocando-se protetoramente na frente de Sofia. E com todas as provas dos seus crimes, Ricardo. Foi neste momento que Joaquim e Maria surgiram atrás dele, acompanhados do delegado Martins e mais policiais. Ricardo olhou em volta, percebendo-se cercado, sua farsa finalmente exposta. Ricardo Mendonça, anunciou o promotor, erguendo-se, com documentos em mãos. Você está preso pelos crimes de fraude, tentativa de homicídio e... O som dos policiais lendo seus direitos misturava-se ao relincho suave de Trovão, que observava tudo pela janela. Sofia, segura nos braços de sua mãe, finalmente sentia que o pesadelo havia acabado. Na manhã seguinte, a Casa das Borboletas Azuis estava cercada por repórteres. A história de Helena Mendonça, que fingiu seu próprio desaparecimento para proteger a filha e reunir provas contra o marido corrupto, havia capturado a atenção de todo o país. Mas dentro da casa, protegidos do tumulto exterior, uma família improvável se reunia para o café da manhã. Mais um pãozinho, Sofia? Ofereceu tia Clara, sorrindo ao ver como a sobrinha devorava o café da manhã com apetite renovado. A menina assentiu alegremente, estendendo o prato. Helena observava a filha com olhos marejados, ainda mal acreditando que estavam finalmente reunidas. Ao seu lado, Joaquim e Maria compartilhavam histórias dos dias em que cuidaram de Sofia, fazendo todos rirem com o relato de como Trovão se transformara em um guardião tão dedicado. Falando no nosso herói, comentou Maria, olhando pela janela, ele parece ter encontrado um novo hobby. Do lado de fora, Trovão pastava tranquilamente entre os canteiros de flores, ocasionalmente erguendo a cabeça para observar as borboletas azuis que dançavam ao seu redor. Seu pelo marrom brilhava ao sol da manhã e ele parecia perfeitamente em paz em seu novo lar. Os investigadores terminaram de analisar os documentos, anunciou tia Clara, entrando na cozinha com um jornal nas mãos. A manchete de hoje não deixa dúvidas. Empresário Ricardo Mendonça confessa crimes após confrontado com provas irrefutáveis. Helena pegou o jornal, lendo em voz alta os detalhes que agora vinham à tona. O desvio de dinheiro da empresa do pai, as fraudes fiscais, as tentativas de acessar ilegalmente a herança deixada pela sogra para Sofia. E, finalmente, a terrível decisão de tentar se livrar da própria filha para ter acesso ao dinheiro. Ele vai passar muito tempo na prisão, comentou o promotor, que havia chegado para uma última reunião. E todo o dinheiro desviado será devolvido aos verdadeiros donos. Sofia, que estivera quieta durante a conversa, finalmente fez a pergunta que pesava em seu coração. Podemos ficar com o Trovão? Todos sorriram com a inocência da pergunta. Bem, respondeu Helena, tecnicamente ele pertencia ao seu pai, mas... Ela fez uma pausa dramática, sorrindo ao ver a ansiedade no rosto da filha. O delegado Martins já providenciou a transferência oficial da propriedade do cavalo para nós.
O sorriso que iluminou o rosto de Sofia foi como um raio de sol depois da tempestade. Ouviu isso, trovão? Ela chamou pela janela. O cavalo ergueu a cabeça, relinchou suavemente em resposta. Na verdade, continuou Helena, estive pensando, esta casa tem espaço mais que suficiente para todos nós. Tia Clara já concordou e eu gostaria de convidar... Ela se voltou para Joaquim e Maria. Vocês foram muito mais que bons vizinhos. Foram verdadeiros anjos, guardiões para minha filha. Ficaríamos honradas se quisessem se mudar para cá também. Maria levou as mãos ao rosto emocionada, enquanto Joaquim pigarreava para disfarçar as lágrimas que ameaçavam cair. Seria uma honra, respondeu ele finalmente. Além disso, alguém precisa cuidar desse jardim enorme, e tenho certeza que Estrela vai adorar fazer companhia para Trovão. E eu posso continuar fazendo biscoitos, exclamou Maria, já planejando expandir a pequena cozinha. Sofia observava, a cena com olhos brilhantes, seu coração transbordando de alegria. Sua família não era mais apenas ela e sua mãe. Agora incluía tia Clara, com seu conhecimento infinito sobre flores e borboletas. Joaquim, com suas histórias e sua sabedoria tranquila. Maria, com seus biscoitos e seu carinho maternal. E Trovão, seu protetor incondicional. Mamãe, chamou ela suavemente. Posso ir lá fora ver as borboletas? Helena sorriu, ajudando-a a se acomodar em sua nova cadeira de rodas, uma mais confortável e adequada que haviam conseguido no dia anterior. Claro, meu amor, mas primeiro... Ela pegou um pequeno embrulho que estava guardado na prateleira. Encontrei isso no mercado da cidade e não resisti. Sofia abriu o pacote com cuidado, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver um urso de pelúcia muito parecido com aquele que havia perdido no rio. Sem palavras, abraçou a mãe com força. Do lado de fora, as borboletas azuis continuavam sua dança eterna, suas asas brilhando como pequenos fragmentos de céu. Trovão ergueu a cabeça ao ver Sofia se aproximando e caminhou gentilmente até ela, como havia feito todos os dias desde aquela manhã no rio. 6 meses se passaram desde aquela manhã fatídica à beira do rio. A casa das borboletas azuis havia se transformado em um verdadeiro paraíso, com Joaquim dedicando seu tempo a expandir o jardim e Maria enchendo a cozinha com aromas irresistíveis de quitutes caseiros. As borboletas, como se sentissem a felicidade que emanava do lugar, pareciam mais numerosas e brilhantes que nunca. Sofia, sentada em sua cadeira de rodas na varanda, observava o pôr do sol com um sorriso sereno. Seu cabelo, agora mais comprido, estava trançado com pequenas flores azuis que tia Clara havia colhido especialmente para ela. Em seu colo, o novo urso de pelúcia, carinhosamente batizado de Corajoso, assistia ao espetáculo junto com ela. Olha, mamãe, chamou ela, apontando para Trovão, que trotava elegantemente pelo jardim com Estrela, a égua de Joaquim. Acho que eles estão namorando. Helena riu, sentando-se ao lado da filha. Pode ser, respondeu ajeitando uma mecha solta do cabelo de Sofia. Aquele cavalo sempre soube escolher bem suas companhias. O cheiro de bolo de fubá recém-saído do forno flutuou até elas, acompanhado pela voz cantarolante de Maria vinda. Da cozinha, dentro de casa, podiam ouvir Joaquim e tia Clara discutindo animadamente sobre qual seria a melhor época para plantar mais girassóis. Mamãe, disse Sofia após um momento de silêncio contemplativo. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que isso tudo é um sonho. Helena abraçou a filha com ternura. Não é um sonho, meu amor. Embora pareça mágico, é muito real. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Sabe, às vezes as coisas ruins que acontecem em nossas vidas nos levam a lugares e pessoas maravilhosas que nunca teríamos conhecido de outra forma.
Sofia assentiu, compreendendo com uma sabedoria além de seus anos. Como o trovão, que era do papai, mas na verdade estava esperando para ser nosso anjo da guarda? Exatamente, sorriu Helena. E como Joaquim e Maria, que abriram seus corações para uma menininha assustada, sem fazer perguntas. Ou como tia Clara, que manteve nosso segredo todo esse tempo, preparando este refúgio para nós. Trovão, como se sentisse que falavam dele, aproximou-se da varanda. Sofia estendeu a mão, acariciando seu focinho macio. O cavalo fechou os olhos, satisfeito, enquanto uma borboleta azul pousava delicadamente em sua crina. As sessões de fisioterapia estão fazendo efeito, comentou Helena, observando como os braços de Sofia estavam mais fortes. O médico disse que você está progredindo muito bem. É porque agora tenho motivos para ficar mais forte, respondeu Sofia, seus olhos brilhando. Quero poder montar o trovão sozinha um dia. Como se entendesse, o cavalo relinchou suavemente, encostando a cabeça no ombro da menina. O gesto, tão cheio de carinho e proteção, ainda emocionava a todos que testemunhavam. Maria apareceu, na porta carregando uma bandeja com bolo e chocolate quente. Hora do lanche, anunciou ela, sendo prontamente seguida por Joaquim e tia Clara. Enquanto todos se acomodavam na varanda, compartilhando não apenas o lanche, mas também risadas e histórias, Sofia olhou ao redor, seu coração transbordando de gratidão. Ali estavam todas as pessoas que havia aprendido a amar, sua família escolhida pelo coração. O sol finalmente se pôs no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. As primeiras estrelas começavam a piscar timidamente, e as borboletas azuis, em seu último voo do dia, pareciam carregar consigo pequenos pedaços do céu em suas asas. Sabia que cada borboleta tem um padrão único de manchas em suas asas? Explicou tia Clara, sempre pronta para compartilhar seu conhecimento. Como impressões digitais, não existe uma igual à outra. Como pessoas, refletiu Sofia, cada uma especial do seu jeito. Trovão permanecia próximo. Sua presença constante, um lembrete do milagre que havia reunido todos ali. Na paz do entardecer, com o aroma de bolo no ar e o som das risadas de sua família, Sofia finalmente entendeu o verdadeiro significado das histórias que sua mãe costumava contar. O amor, em suas mais diversas formas, sempre encontra um caminho. E, assim, na Casa das Borboletas Azuis, um novo capítulo começava, não apenas para Sofia e Helena, mas para todos que o destino havia reunido de maneira tão extraordinária. Ali, entre flores e borboletas, sob a guarda fiel de um cavalo-herói, eles haviam encontrado muito mais que um refúgio. Haviam encontrado um lar,